Fala galera, vamos continuar aqui, falar agora sobre operadores lógicos, começar a falar aqui, né? Eu acho que já deu para ficar claro sobre operadores matemáticos. Recomendo que vocês deem uma olhada em outros materiais também para poder fixar e façam exercícios sobre isso, né? Vamos lá. Operadores lógicos. O que é operadores lógicos? A gente vai fazer comparações entre variáveis ou números, né? Utilizando sintaxe. E a gente vai utilizar alguns operadores bem básicos, tá? Aqui a gente vai ter o maior que a gente vai ter o símbolo dessa chavinha com a parte maior para a esquerda, né? Menor que a gente vai ter aqui o igual, né? Que vai ser dois símbolos de igual, porque aqui a atribuição eles já usam o igual, né? Então a atribuição ele usa um símbolo de igual, então para igual a gente precisa ter dois iguais aqui, né? A gente vai ter o diferente, que a gente vai utilizar um símbolo de exclamação em o igual, para verificar se uma coisa é diferente da outra, né? Aqui também a gente vai ter maior ou igual a, que aí seria maior igual, menor ou igual, né? Tirar o a daqui, menor ou igual. E a gente vai ter o negativa, né? Que seria o not, que vai ser só o símbolo. Então vamos lá, vamos entender isso aqui na prática, tá? Então a gente vai colocar aqui, vamos lá, número 1, 10, int, número 2, 20. Aí a gente pode colocar aqui, ó, console write. O número 1, ele é maior que o número 2? E aí se a gente colocar aqui um play, ele vai responder aqui pra gente, ó, false. Vocês lembram que a gente falou álgebra booleana? Então se a gente quisesse colocar isso em booleano, a gente teria que colocar aqui, verificação. Ok? E aí a gente poderia pegar essas informações aqui e colocar aqui. Se a gente colocasse qualquer outra coisa aqui, por exemplo, inteiro, vocês vão ver que ele vai apresentar um erro aqui, ó. Ele está falando, ó, não é possível converter implicitamente booleano em inteiro. Então eu poderia ou colocar aqui boolean, ok? Ah, existe uma outra forma de fazer uma conversão? Existe. A gente poderia converter colocando o booleano aqui, tá? Não sei se ele vai converter. Eu teria que colocar isso aqui entre parênteses. E aí ele vai continuar falando aqui, ó, não consigo converter. Ele não consegue entender a conversão do booleano para inteiro. Na verdade, que seria inteiro, né? Ele não consegue converter, tá? Mas eu poderia fazer isso em formato condicional para poder saber. Mas a priori a gente vai utilizar isso aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui verificação. E aí a gente pode fazer aqui embaixo uma outra verificação que é o menor, né? Então se um está dando falso, o outro necessariamente precisa dar verdadeiro, né? Porque um é o inverso do outro, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então a primeira operação que eu perguntei se o 10 é maior que 20, ele falou não, não é falso. Então o 1 é menor do que o 2? Sim. Então, ele já começa a brincar aqui um pouquinho com a álgebra booleana para começar a entender como é que funciona esses operadores lógicos, né? E aqui, se eu poderia colocar aqui um igual. O igual poderia fazer diferença nessa sintaxe. Então, vamos gravar aqui, ó, false, true. Vou colocar aqui. Não deu nenhuma diferença no resultado. Por quê? Porque aqui nesse primeiro passo eu estou falando que
Aí você faz o raciocínio lógico aqui, né? 10 é maior ou igual a 20? Não, né? Mas se aqui fosse 20 também, e a gente desse play, ele colocaria aqui pra gente o seguinte, true, true. Por quê? Porque aqui eu coloquei o número 1 é maior ou igual ao 20, né? 20, 20. Se eu colocar aqui só o menor sem o igual e colocar, buildar, né? Agora ele vai colocar aqui, ó, falso, falso. Por quê? O número 1, ele não é maior, ele é igual. E aí a gente colocaria aqui também a verificação do igual. A gente pode colocar aqui a verificação 3. E a gente pode colocar aqui, ó, igual, igual. E aí a gente teria falso, false, true. Olha só. E se eu colocar o igual aqui? E se eu colocar o igual aqui? Como é que vai ficar? Em vez de false, false, true, ele vai ficar todos true. Olha lá. Então, o símbolo de igual, né? Pequenas mudanças sutis do código, eles vão mudar o contexto, eles vão mudar o resultado final, né? Então é importante a gente entender que existe uma diferença grande entre o maior igual, o maior que e o maior igual, tá? A gente precisa entender isso porque na hora que a gente está lendo o código, se a gente vê o maior igual, a gente precisa fazer um racional para entender se essa sintaxe está correta. Porque uma coisinha de diferente vai fazer com que o fluxo do sistema vá para um lado diferente do que a gente tinha idealizado inicialmente, né? E aqui eu posso colocar, fazendo outras verificações, ó. Se eu trocar o igual aqui e botar o diferente, né? Fizer uma verificação 4 aqui. Estou perguntando, ó, o número 1 é diferente do número 2? Aqui no caso a gente está com dois números iguais, então ele vai ter que retornar falso, né? Então aqui a gente tem, ó, ele está dando a sintaxe 4 como falsa. Ah, e quando que a gente vai utilizar esses operadores e tudo mais? Toda vez que a gente precisa fazer uma validação. Exemplo, um exemplo simples, né? O mais básico de todos, né? A gente coloca lá, idade. Vou dizer que o cara tem 12 anos. E aqui eu preciso fazer verificação. A idade desse rapaz, dessa pessoa aqui que está colocando, ela é maior ou igual a 18 anos? Né? Por exemplo, para acessar um conteúdo que precisa ser maior de 18 anos. Então, se a idade é menor que 18 anos, eu não vou fazer determinada coisa. Eu não vou liberar acesso, por exemplo. Né? Exemplo, estamos fazendo um cadastro para abertura de uma conta no banco. Ah, precisa ter uma verificação lá se o nome da pessoa é fulano de tal. Essa verificação também ela pode ser feita não só com números, tá? Vamos fazer aqui uma verificação como se a gente estivesse fazendo uma tela de login. Sabe a tela de login que vocês estão usando aqui para conseguir acessar o conteúdo? Não, obviamente que não vai ser desse jeito, né? Mas vamos colocar aqui que o usuário admin, né? Usuário administrador vai ser admin, tá? E vamos colocar aqui que a senha do admin seja 1234, tá? E aqui, obviamente, vai ter que ser string, né? Porque isso aqui não é uma inteira. Por isso que ele estava dando erro ali. E aí a gente vai utilizar aqui um comandinho novo aqui do próprio console, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar ó, vou até botar aqui para vocês verem a pesquisa que eu estou fazendo. Ó. Tô colocando aqui, ó, C# read input. O que é isso? Eu preciso que o usuário digite para mim usuário e senha, tá? E aqui ele está mostrando para mim a documentação aqui, ó, da W3 School, que é uma excelente fonte de informações, tá? E aqui ele está falando, ó, console readline. Olha que legal. Então aqui eu consigo pegar aqui, ó, string user
console readline. Console readline, eu posso colocar aqui uma informação aqui também é o seguinte, ó. Digite seu usuário, né? E agora embaixo aqui eu vou colocar aqui, ó. Digite sua senha. Aqui, ó, pass, ok? Nesse primeiro momento, vamos lá. Digite seu usuário. Vou colocar aqui, ó, admin. Aí ele não fez nada, né? Por quê? Agora eu vou colocar aqui uma condicional. Vou até adiantar aqui, né? Nem deveria estar falando de condicional nesse primeiro momento. Mas vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Se usuário admin igual a o usuário que foi digitado, e a senha de administrador foi igual ao password que foi digitado, eu vou dar a mensagem aqui: autenticação realizada com sucesso. Se não, eu vou colocar usuário ou senha inválidos. E aí vamos lá de novo. Tá, play aqui. Então vamos colocar aqui, ó, admin senha inválido. Por quê? Aqui é 1, 2, 3, 4, né? Vamos colocar admin 1, 2, 3, 4. Então, você percebe que os operadores, eles vão servir para várias coisas, né? Eles vão servir para comparar textos, eles vão servir para você fazer algum tipo de manipulação ou comparação de valores inteiros, e inclusive para poder fazer atribuições diferentes do normal, que seria, exemplo, quero inverter um valor booleano, o valor está vindo true, quero que ele vire false e tudo mais. E aqui a gente já viu, eu mostrei aqui para vocês esse operador aqui, que é o AND, né? Que eu estou colocando aqui em operadores condicionais. Operadores condicionais AND, né? E aí a gente vai ver no próximo vídeo aí outros operadores condicionais também. Eu também vou mostrar um pouquinho sobre esse aqui negativo, né? O not. Vou colocar até aqui entre parênteses not, né? Dos operadores lógicos, ok? No próximo vídeo.